Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. E amanhã, Nossa Senhora das Dores. A primeira leitura de hoje é do livro dos Números. Esse livro faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, né? Ele também, como os outros, contam sobre a libertação do povo escravo no Egito, né? E ali sendo conduzidos por Moisés. A leitura de hoje, eles atravessaram ali, partindo do Monte Or, pelo Mar Vermelho, por Edom e tantos outros. A viagem começou a ficar longa. A viagem começou a ficar rotineira, cansativa, só que eles estavam indo para a libertação. Imagina que eles estavam escravos lá no Egito. A situação de escravidão é a pior. Por isso que o caminho para a liberdade é um caminho que exige. Não é um caminho fácil. Mas nós estamos sendo libertos da escravidão. É igual a libertação do pecado. É um caminho difícil. Exige renúncia, exige esforço, exige oração, conversão, porque nós queremos nos tornar santos. Eles também estão caminhando para a terra prometida, para um lugar onde não tem escravidão. Só que no percurso eles começaram a murmurar. Uma coisa é uma pessoa que faz uma crítica construtiva de alguma coisa, muito normal e até positivo. Eu não gostei disso, né? Porém, consegue ver que tem coisas boas, né? Eu não gostei, mas tem um outro caminho. Agora, a murmuração, ela vai atraindo coisas ruins. A murmuração é um pecado. E nessa murmuração aqui de hoje, acontece um outro detalhe da murmuração. Quem normalmente murmura muito, junto com a murmuração, vai mais um monte de mentira. Sabe aquela que a pessoa começa a murmurar e começa a aumentar as coisas, né? Com a murmuração vai uma mentirinha daqui, uma dali. Então eles estavam lá e disseram assim para Moisés: não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento
estão murmurando, eles vão dizer assim: olha, lá no Egito, nós tínhamos carne, tínhamos um alimento ali com fartura. Você acha que quem está escravo tem alimento à vontade? Quem está escravo apanha. Quem está escravo é humilhado. Quem está escravo perde a sua dignidade, a liberdade. Aonde tem alimento com fartura? Então aí junto vem a mentira. Aí qual foi a consequência da murmuração? O Senhor envia serpentes. E esse povo começou a ser picado pelas cobras e morreu. E aí, de repente, eles estão olhando um monte de gente morrendo. Murmuração, consequência, picado pelas cobras, consequência final, a morte. E se você quiser, você pode fazer também uma leitura do pecado. Pecado, qual é a consequência e qual é o resultado. E aí então, caiu a ficha. Este é o estado que todos nós temos que ter. Chegou o momento da consciência. Porque sem consciência não vai mudar nada na nossa vida. A consciência fez com que eles reconheceram e foram falar com Moisés. Quem é Moisés? É aquele que faz a mediação entre o povo e Deus. Moisés, pecamos contra Deus e contra ti. Eles reconheceram que eles murmuraram contra Deus, falaram mal de Deus, que está libertando eles. E aí então, Moisés intercede a Deus por eles. E Deus pede então que Moisés faça um símbolo. Numa haste, ele coloque ali uma serpente de bronze. E ao erguer a serpente, aqueles que eram picados por ela, ao olhar para a serpente, eles eram curados. Então ali esse símbolo foi usado como um remédio para esse mal daquele homem. Então o Senhor aceitou a súplica de Moisés para que esse povo murmure. E quem murmura muito já vai cansando, né? Nossa murmuração tem consequência. Então deixa de logo a consciência. Segunda leitura de hoje é um dos textos mais bonitos de São Paulo. Né? Ele é envolve um hino, um canto, né? Cristológico. É a carta aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, mesmo Ele existindo como Deus, Ele não fez do ser dele igual a Deus uma usurpação. Ele não usurpou do seu poder de Deus que Ele é. Mas o que Ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual a nós. A palavra aqui grega para esvaziar-se é kenosis. Jesus passa por um processo kenótico. Ele se esvazia de si mesmo para tornar-se igual a nós, menos no pecado. O que é tornar-se igual a nós?
ele se humilhou, ele foi obediente, ele que é Deus se fez obediente, rebaixou-se até a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou. Então, nesse processo, não igual ao de Jesus, mas é um processo que nós também podemos passar, né? Nos esvaziar daquilo que nos pesa, daquilo que é excesso, daquilo que é pecado, e nos encher como nas bodas de Caná, nos encher de Deus. Por isso Deus o exaltou. Nós estamos celebrando hoje a exaltação da Santa Cruz. Deus também possa olhar por nós ao nos encher de Deus. Por isso Deus exaltou, por isso ao nome de Jesus todo joelho se dobre, né? Seja no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. E é o que nós estamos proclamando hoje, ao venerar a Santa Cruz, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Lá no começo do cristianismo, né? Quando ele ainda nem era uma religião oficial, nós temos aqui a influência de uma grande mulher, mãe de um imperador chamado Constantino. A mãe dele chamava Helena, Santa Helena. Ela fez então uma peregrinação para a Terra Santa, né? Em meados de 326 depois de Cristo, onde ela foi em busca da cruz de Cristo, né? E aí ela traz então as relíquias da cruz, do escravo, né? Uma das histórias conta que haviam 3 cruzes, né? E como identificar qual é a cruz? Então, aquela que alguém conta, alguém estava morto, ou alguém estava muito doente, ao tocar na cruz, a verdadeira cruz, essa pessoa retoma a vida, retoma a saúde, né? E depois disso, então, se constrói, um pouquinho mais para frente, no ano 335, as grandes basílicas, tanto lá do Gólgota, como a Basílica do Santo Sepulcro. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é João capítulo 3. É uma conversa de Jesus com Nicodemos. Acho que todo mundo já ouviu falar de Nicodemos. Quem é o Nicodemos? Talvez muita gente é parecida com Nicodemos. Nicodemos é uma autoridade muito importante, porque ele faz parte do Sinédrio. Só que Nicodemos ainda, até uma pessoa com fé, mas sabe aquela pessoa com fé que tem medo de proclamar para os outros que ela acredita em Jesus? Por isso que Nicodemos vai conversar com Jesus, que horas? À noite, quando ninguém o vê. Nicodemos vai procurar Jesus às escondidas, e não à luz do dia, às claras, onde tudo é mostrado. Todo mundo conhece, né? Quando Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo, meu irmão. E ele pensa que ele tem que entrar no ventre da mãe, ele não entende. Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não é desse tamanho? Jesus está falando que você tem que nascer da água do Espírito. E aqui hoje, nesse diálogo, Jesus fala da primeira leitura, porque ele sabe que Nicodemos conhece a primeira leitura. Olha, Nicodemos, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Essa cruz que é levantada para que você tenha,
na época de Jesus era uma das piores formas de suplício, de tortura. Alguém que via alguém ser crucificado, ao morrer de medo, de uma morte tão perversa, acabava ficando com medo e se tornava escravo do sistema. Não, eu não vou contra, não, porque senão eu posso ser crucificado. Então, era uma das piores coisas que tinha, era você ser crucificado. E Jesus, que esvaziou-se e foi morto numa das piores formas que tinha da sua época, de tortura e de morte. Para que ao você olhar para a cruz, você olhe para ela como um sinal de salvação, não como um amuleto. Ao carregar uma cruz no peito, ou ter uma cruz em casa, que é tão importante, Por isso que ela é sinal de salvação. Por isso que ela é sinal de salvação. Quando você olha lá no mundão fora, e você vê que cada vez mais eles querem tirar das cruzes, dos tribunais, dos lugares de justiça, porque acho que dá até um remorso, ter uma cruz e você sendo injusto. Deve dar até um revertério, Por isso que o crente, às vezes, nem na casa tem uma cruz. A cruz, ela nos transforma. Eu olho para ela e vejo o Senhor que deu a vida por mim. O Senhor que nos salvou, que passou por uma humilhação das piores por causa de mim, para me libertar. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único. Deus nos deu o seu melhor. E o que nós damos para Deus? Se Ele nos deu o seu melhor, que é o seu Filho feito homem, o que nós damos para Ele? Para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida. Lá no deserto, foi numa haste levantada uma serpente, como remédio para aquele momento, e nada mais. Para aquela situação, a cruz que é levantada não é para o momento. A cruz que carregou o nosso Senhor é para a salvação eterna. Ele foi crucificado uma vez por todos. Não fazem mais agora sacrifício de animal. Ele é o cordeiro imolado. Por isso nós, ao exaltarmos a cruz, nós não somos idólatras de forma alguma. É que ela nos remete como um instrumento que serviu para a salvação. Ela nos remete à vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. E hoje essa celebração, lembrando e rezando pelo nosso Papa Leão, pelo seu aniversário, peçamos que Deus o sustente ao carregar a cruz do seu ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.